de pé para a gente ler as Escrituras em João capítulo 4. Mas não sem perguntar se há entre nós hoje pela manhã, a fim de que você possa ganhar um abraço forte, algum visitante, alguém que nos visita hoje pela primeira, segunda, terceira vez, por favor, erga uma das suas mãos aí, dos seus braços, para que a gente possa te abraçar. Acho que não há ninguém, pelo menos não estou enxergando. Eis aí um bom motivo para a gente convidar alguém para a noite, culto da noite. João, capítulo 4, eu gostaria que você abrisse aí no verso de número 19. João, capítulo 4, verso 19. Diz assim as Escrituras: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos mais uma vez pela bênção de estarmos aqui e abrirmos a Tua Palavra. E pedimos que dessa hora em diante, ainda mais o Senhor abençoe o nosso coração, por graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. O que nós temos aqui é um encontro singular entre Jesus e uma mulher adúltera. Jesus caminhava rumo ao norte da Palestina. Ele poderia fazer esse caminho a oeste, beirando o Mediterrâneo, ou ele poderia fazer a leste, passando pela Pérea. No entanto, lendo o capítulo 4, nós encontramos o evangelista João dizendo que era-lhe necessário passar pela província de Samaria. Talvez não estivesse na agenda de Jesus, na agenda dos discípulos, mas passar por Samaria estava na agenda dos céus, estava na agenda do Pai para a vida do Filho, a fim de que pudesse haver ali um encontro transformador. Então Jesus, quando chega à cidade de Sicar, um vilarejo aonde havia o poço de Jacó, Jesus então encontra ali uma mulher desprovida de honra, vivendo um projeto de solidão por causa das escolhas que ela mesma havia feito na vida, mas é exatamente com ela que Jesus quer estar. Chegou a hora daquela mulher de ter um encontro face a face com um Deus que se fez carne e habitava já ali cheio de glória e de verdade. Verdade que ela precisava conhecer sobre ele e sobre si mesma, para que pudesse alcançar libertação para o seu coração. Jesus, então, irmãos, cheios de ternas misericórdias e apaixonante amor, começa um processo de evangelização. Ele parte do princípio contextual, ele usa aquela ilustração da água do poço para se anunciar como a água da vida que dessedenta a sede humana.
que fazia com que aquela mulher se prostituísse e estivesse buscando sempre algo que pudesse plenificar, servir como completude para o seu coração e para a sua alma. É sempre assim. Nós buscamos fora de nós o que devemos encontrar do lado de dentro, na presença de Deus. Mas é exatamente quando Jesus começa esse processo evangelístico que essa mulher o interrompe para falar sobre o assunto que é o nosso tema dessa manhã, adoração. E é no capítulo 4, verso 20, que ela então chega para Jesus e diz: nossos pais adoravam nesse monte. Que monte? O monte Gerizim. Vós, diz a mulher, entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Aqui, irmão, nós temos o Messias com uma pessoa adúltera, conversando sobre a expressão máxima da espiritualidade, que é a adoração. Nem mesmo a evangelização vem antes desse meio de graça através do qual nós contemplamos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz, que é a adoração. Você, por exemplo, pode estar no culto, você pode estar no encontro de oração, você pode estar até cantando louvores sem estar necessariamente adorando a Deus. A adoração significa, tanto no hebraico quanto no grego, prostrar-se diante de Deus e beijar-lhe os pés. A adoração é uma atitude que vem de dentro para fora. A adoração é uma atitude que parte da consciência da nossa gratidão por aquilo que Deus fez na nossa vida. E Jesus, certa vez, foi convidado para estar, na verdade, para jantar na casa de um fariseu, e ele aceita o convite. Jesus é extraordinário, porque ele está com o quebrantado e está também com o pecador, com o religioso, com o fariseu. E o texto de Lucas, no capítulo 7, narra que uma mulher da cidade onde Jesus se encontrava, também pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela leva um vaso de alabastro com unguento, o que de mais precioso ela tinha para depositar diante do Messias, e estando por detrás aos seus pés, significa uma atitude de humilhação, chorando, que significa um quebrantamento, regava-os com as suas lágrimas e o enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Isso significa adorar. Adorar significa você reconhecer na sua vida, a despeito dela, que Deus continua sendo Deus, porque Ele o é, independente das situações e dos sentimentos que temos dentro do nosso coração. O que Jesus fala especificamente sobre adoração, essa vocação mais visceral da minha vida e da sua vida, a fim de que você não seja surpreendido servindo a Deus, cantando louvores, mas não adorando. As Escrituras, então, vêm balizando a nossa vida para que nós possamos estar aqui como quem de fato adora a Deus, o encontra nas orações, o encontra no louvor, o encontra no serviço, e por isso vive essa experiência de mão dupla, onde você o adora por aquilo que Ele é, e por causa daquilo que Ele é, você se enche, se plenifica de prazer e plenitude na sua presença. Então vamos lá, adoração segundo Jesus é integral. A adoração cristã, ela é integral. Versos de número 20 e 21 dizem assim: nossos pais, disse a mulher, adoravam neste monte, o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis
o Pai. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que não é exatamente o lugar que importa, o que importa é o seu coração, o que importa não é onde você adora, mas como você adora. Por causa de uma divisão do reino de Israel e outros conflitos históricos, os samaritanos edificaram no Monte Gerizim uma casa de oração, uma casa de adoração. E lá em Jerusalém ficava o templo, no Monte Sião, aonde o judeu adorava ao Senhor. E é por isso que essa mulher, então, pergunta aonde se deve adorar. Mas Jesus traz um novo paradigma para a vida cristã. Ele traz um novo paradigma de adoração, que não está mais circunscrito num local, numa geografia, num aparato santo, mas, diferentemente, na postura como que você, então, adora. Com o advento de Cristo não há mais lugar santo, não há mais lugar certo. O que há é uma postura correta para se adorar. Jesus então diz a samaritana que o que importa não é onde, mas como se adora. Eu queria então chamar a atenção da igreja para esse aspecto da integralidade da adoração, que deve acontecer quando você ora, que deve acontecer quando você está conversando com alguém, que deve acontecer quando nós estamos cultuando, quando você se encontra na fila do banco, quando você está na cozinha, quando você está na cama com a sua esposa, com o seu cônjuge, quando você está trabalhando na rua, na célula, na cidade, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos ou nós podemos ter uma vida de adoração que glorifique o nosso Deus e Pai através da nossa postura, através do nosso coração. Segundo, a adoração, ela é espiritual. O verso de número 24 diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que a nossa adoração é espiritual? Porque o nosso Deus e eterno Pai é um ser espiritual, incorpóreo, santo, 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 segundo o profeta Isaías. A nossa gesticulação, irmãos, num culto comunitário, ela é boa, ela é aceitável, ela deve acontecer, especialmente considerando a nossa cultura, que é uma cultura informal, é uma cultura relacional, é uma cultura livre, mas isso não é tão importante quanto a nossa atitude do coração. Às vezes eu estou sentado ali e um pastor, um amigo fala: a igreja não está cantando. Por que será que a gente não canta? Diante de verdades tão sublimes e eternas, porque o nosso coração não prorrompe com alegria, sabe, com gratidão pelo fato de você estar do lado de dentro e não do lado de fora, com gratidão pela bênção de você orar a um Deus que você crer lhe ouvir, porque nós não adoramos com tudo aquilo que nós somos, em especial, não que isso seja uma regra, não é, mas geralmente nós vemos os mais desgraçados quando alcançados pela graça, com os louvores mais profundos. A adoração, então, irmãos, segundo as Escrituras, precisa vir de dentro para fora. É algo que vem da sua interioridade, do seu coração. Ela nunca pode estar divorciada da vida. Então, quando eu estou do lado de fora, quando eu atravesso a minha semana na presença de Deus, sabendo que Ele está o tempo inteiro ao meu lado, com uma vida de gratidão, uma vida de adoração, faz sentido quando eu me reúno publicamente, conjuntamente, na Assembleia dos Santos, louvar com todo o meu coração, porque esse momento aqui, ele é expressão de toda uma vida na presença de Deus. É por isso que eu não vejo a possibilidade da adoração sem um encontro e uma transcendência. A questão não é se eu canto, a questão não é se eu oro,
A questão não é se eu leio as Escrituras, a questão é se eu encontro o Deus que está por trás das letras, o Senhor que está por trás dos cânticos, e aquele que deve ser o objeto da minha oração. Quando eu paro o meu momento devocional, eu preciso, de alguma maneira, me conectar com Deus, porque, irmãos queridos, as disciplinas espirituais, elas não são o fim, elas são os meios. A oração nunca é o fim da minha espiritualidade, a adoração sim. Então eu preciso, pela oração, chegar ao momento de adoração na presença de Deus. Caminhando. Em terceiro lugar, Jesus diz que a adoração cristã, ela é racional, ela é espiritual, ela é integral, ela deve acontecer em todas as áreas da minha vida, em qualquer lugar que eu esteja durante o dia, mas ela também é uma adoração racional. O verso de número 23 diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. Porque a adoração cristã, ela tem um objeto definido a ser adorado. É o Pai, é o Filho, por aquilo que Ele fez, por toda a obra da redenção realizada na cruz do Calvário. E eu e você precisamos usar a nossa razão para conhecer esse Deus que nós passamos a adorar, porque nós não podemos adorar aquele que nós não conhecemos. Por isso, irmãos, o estudo das Escrituras é tão significativo para você saber quem Deus é, como Ele se revelou na face do seu Filho Jesus, a expressão exata do seu ser, e você poder adorar de maneira coerente com aquilo que Ele mesmo espera de mim e de você. É através da nossa razão que nós conhecemos as perfeições absolutas do nosso Deus. É através da nossa razão que nós conhecemos a sua pessoalidade, a sua espiritualidade, a sua infinitude, a sua veracidade, o tamanho da sua bondade, a sua justiça, a sua longanimidade. E é por isso que quando eu peco, ao invés de eu viver um processo de remorso, ao invés de eu me refugiar sozinho, afastado da comunhão, da ceia, eu posso me curvar diante desse Deus em arrependimento, porque eu conheço o Deus a quem eu adoro. Ele é longânimo, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele opera através do seu juízo, mas Ele sempre prevalece sobre as situações através da sua graça. Eu e você precisamos usar as nossas faculdades intelectuais para que possamos conhecer de fato Deus a quem eu e você servimos. Adoração sem razão, irmãos queridos, é fanatismo. A gente tem tido um cuidado especial com os adolescentes porque eles querem, de alguma maneira, a parte sensorial ativada o tempo inteiro, e é simplesmente maravilhoso estar com eles. Estar no meio dessa adoração que os jovens têm trazido à igreja, que o pastor Josué, historicamente, vem trazendo desde os tempos onde a Betânia se punha como um lugar gostoso de estar, onde pessoas se convertiam no estacionamento, escutando uma boa música. Como é bom eu e você podermos estar aqui e adorar. Agora, irmãos, se eu não conhecer o objeto da minha adoração, se eu não saber quem Ele é, amanhã de manhã, quando os sentimentos forem sobrepujados pelas aflições do dia, pelos problemas que não pedem licença para bater a minha porta e a sua porta, a nossa adoração acaba. Agora, quem conhece esse Deus, ainda que você esteja dentro da prisão com Paulo e Silas,
Ainda que você esteja dentro de uma fornalha sobremaneira acesa, você sabe que exatamente naquele lugar você só pode contar com Deus. E eu sei que há momentos, há áreas, há situações no cônjuge, no filho, na saúde, na questão financeira, que determinados momentos você só pode contar com o Deus da Bíblia. Só Ele pode te socorrer, só Ele consegue escanear a sua alma e saciar os anseios do seu coração. A adoração, então, não pode ser limitada pela razão, mas sem ela não há base e nem sustentação. É por isso que eu e você, na qualidade de pais, precisamos trazer os nossos filhos para que eles sejam discipulados, para que eles sejam ensinados, a fim de poderem pautarem as suas vidas longe dos seus olhos naquilo que eles aprenderam sobre o Deus que é objeto da nossa oração. Concluindo, irmãos queridos, para ser fiel aqui no horário, a adoração, em primeiro lugar, ela é integral. Ela acontece em todo lugar da nossa vida. Preste atenção nisso. A sua adoração aqui dentro, ela é justificada pelo estilo de vida que você leva do lado de fora, como você vive durante toda a sua semana. Segundo, a adoração, ela é espiritual. Quando você vem para a igreja, você não vem de qualquer maneira, não é só o pastor, os meninos, os rapazes aqui do louvor que preparam o culto. O culto, ele é oferecido por cada um de nós. O culto não é do pastor, não é da equipe de louvor, o culto é seu, o culto é nosso. Nós o prestamos de maneira espiritual, porque Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito, que nós preparemos essa adoração para lhe entregar. E a adoração, ela é racional, porque nós, diferentemente da samaritana, adoramos o Deus que nós conhecemos. Que o Senhor nos abençoe a viver uma vida de adoração, que seja integral, que seja espiritual, que seja abençoadora. Amém.